Olá, amigos do Histórias da Bola. Ele esteve no Ipatinga Futebol Clube durante quase toda a sua trajetória, com bons ou maus resultados. Aliás, ele era mais chamado nos momentos de agruras dos jogadores a qualquer hora do dia ou da noite, final de semana ou não. E estava sempre pronto a servir, e de forma sempre gratuita. Sim, este personagem de hoje do Histórias da Bola talvez seja o único profissional que atuou em prol do projeto do Ipatinga Futebol Clube, que hoje já se chama Betim, depois de uma passagem de 2 anos pelo social, da mesma forma, de maneira voluntária, em todos os seus momentos, clinicando, operando, entrando em campo, em jogos aqui e em outras praças. Falamos do Dr. Geraldo Domingos Coelho, renomado ortopedista da região, pioneiro em muitas etapas da evolução dessa especialidade da medicina no Vale do Aço, que foi o doutor dos jogadores profissionais do Tigre do início ao fim do projeto. O Dr. Geraldo se aproximou do dirigente, dono do clube, o então Ipatinga Itair Machado, nos tempos em que este cartola esteve mais ligado ao social de Coronel Fabriciano, lá pelos idos de 97 a 98. O nosso Dr. Geraldo fora levado para o Saci, pioneiro em futebol profissional nos tempos atuais aqui do Vale do Aço, pelo cunhado, o saudoso odontólogo Marcelo Albeni, outro apaixonado pela bola. Lá, o nosso doutor já prestava seus serviços de maneira voluntária. Em 1998, já no segundo semestre, aportou em Ipatinga com toda a comissão técnica socialina, liderado pelo então técnico José Ângelo. O doutor Geraldo veio junto com o Zé Ângelo e com aquela patota que nunca mais saiu. Os laços foram ainda mais estreitados a partir do patrocínio do Saúde ao Tigre, por diversos anos, em razão também da paixão do ex-presidente do Sistemas de Minas, doutor Rinaldo Campos Soares, de saudosa memória, pelo futebol. Uma prestação de serviço voluntária, para um primeiro momento, acabou atravessando quase uma década e meia, proporcionando histórias de todo tipo, aqui e nos 4 cantos de Minas Gerais e do Brasil, em que o Dr. Geraldo acompanhou o Ipatinga em suas disputas de campeonatos mineiros, brasileiros de segunda, terceira ou primeira divisões. Nosso personagem, um autêntico doutor, que, como raramente acontece na profissão, inúmeras vezes deixou seus afazeres para se dedicar à missão de servir ao Ipatinga e à comunidade como um todo. Ele é nascido em Capelinha, em agosto de 1947. Aos 13 anos de idade, mudou-se para Diamantina para prosseguir os estudos, onde cursou até o ensino médio. Talentoso, era fera para chegar onde que chegou, é fera nos livros e rápido no aprendizado, partiu para o desafio maior em Belo Horizonte, prestando o concorridíssimo vestibular de medicina da UFMG. Obviamente, obtendo sucesso e tendo sido aluno de destaque até completar a sua graduação em medicina em 1970. Fez a residência médica no Hospital das Clínicas e, em seguida, em 1973, veio aportar no Vale do Aço, trabalhar no Hospital Márcio Cunha, iniciando uma notável história de serviços prestados à medicina, bem como aos seus milhares de pacientes. O Dr. Geraldo Coelho é um atleticano de coração, nunca escondeu isso, e sempre acompanhou o futebol, desde menino. No Hospital Márcio Cunha, exerceu também a função de diretor clínico por 9 anos, entre o final dos anos 70 e meados da década de 1980, no período da construção dessa notável referência de atendimento médico em Minas e no país. O Dr. Geraldo Coelho é casado com Milena Albeni, filha do pioneiro médico regional, Dr. José Riscala Albeni, outra fera que desbravou e trouxe ensinamentos de toda a ordem para Coronel Fabriciano e Vale do Aço através da medicina a partir dos anos 50. O casal tem os filhos Ana Carolina, que é advogada, Luiz Felipe Coelho, já renomado e eficiente ortopedista em Ipatinga e região, Letícia, que é formada em hotelaria e hoje mora em Bali, e Paulo Henrique e Ana Beatriz, esses últimos recém-formados em medicina. Tinha que ser, né? Em Campos, no Rio de Janeiro. E agora, já correndo atrás, literalmente, de uma residência médica. É preciso dizer algo mais, ou rasgar mais elogios a quem no mundo de hoje, médico, que tem uma prole dessa envergadura e consegue prestar serviço à comunidade de forma graciosa, notadamente no mundo do futebol? Pois bem, então vamos aproveitar o talento do Dr. Geraldo, conhecimento, capacidade de contar histórias da medicina e de sua experiência ortopédica, dentro e fora do futebol. Conosco, portanto, o nosso doutor Geraldo Domingos Coelho. Doutor Geraldo, muito obrigado por ter aceitado o convite do Histórias da Bola para contar um pouco da sua vida e para a gente linkar também com o futebol, que é o objetivo do nosso programa. Esse início, doutor Geraldo, como é que foi a saída de Capelinha
para Diamantina para fazer, até cursar o ensino médio? Capelinha era, naquela época, era uma cidade de pequeno porte, né? Hoje já é uma grande metrópole. Hoje tem até aeroporto. Mas, e não tínhamos recursos lá de colégio, né? Então a referência em termos de estudo era Diamantina, naquela região, né? Uhum. E então praticamente quase todos de Capelinha iam cursar o ensino médio em Diamantina. E em Diamantina é uma cidade assim, polo, né? Até hoje, né? Em termos de ensino, em termos de cultura, né? Uhum. E foi um período muito rico para a gente. O doutor Geraldo, o então Geraldo Coelho, tinha sonho de ser médico de menino ou queria ser jogador de futebol? Não, na realidade, quando eu terminei, naquela época, o curso científico em Diamantina, eu pretendia fazer direito. Direito. Eu tenho um irmão, inclusive, que é juiz de direito e a gente tinha uma disputa ali mas acima de você? Não, abaixo. Como é que ele se chama? José Adalberto Coelho. José Adalberto. Hoje está em qual comarca? Ele está em Dores de Indaiá. Aposentado já no Rio, ele aposentou-se no Rio e fez novo concurso para juiz e aposentou-se muito novo. E é juiz lá de Dores, né? Mas na época eu decidi fazer medicina praticamente quase um mês antes do vestibular. A decisão mais de... Súbita. Na época o vestibular da medicina era mais concorrido que o de direito ou o direito era mais concorrido? A medicina era mais concorrido. Já era mais concorrido? Já era muito mais concorrido. E a escolha hoje pode dizer que a escolha foi certa? Não, com certeza, com certeza. Você não seria um bom advogado, não? Pois é, eu tenho uma tendência, eu gosto de falar, eu acho que a oratória para mim é mais preciosa assim do que para o meu irmão, por exemplo. Meu irmão fala, ele é juiz, mas não é... É mais introspectivo. Mais introspectivo, ele não seria um advogado, né, de tribunal, de júri, de falar, blá, blá. Mas eu gosto de falar, eu tenho uma... Tem facilidade. Tem isso em mim. Alguém deve ter falado lá no início, esse menino tá bom para ser advogado, fala muito. Assim. É mais ou menos isso. Mas lá em Capelinha, a minha família tem muito padre, sabe? E os primogênitos todos já eram direcionados para ser padre. Aí tem que ter boa oratória, né? E quase que foi para o seminário, não? Seminário. Bateu na trave o seminário? Aí sobrou para o meu irmão, que fez alguns anos de seminário. Chegou um dos irmãos a fazer qual deles? Esse meu irmão, foi de direito. Ele fez uns 4, 5 anos de seminário. Depois saiu fora. A questão da ida para Belo Horizonte foi logo para prestar vestibular e no primeiro vestibular já foi aprovado? Foi, eu passei. Naquela época fazia vestibular do Mineirão, então juntava todo mundo no Mineirão ou o vestibular da medicina foi? Não, o vestibular de medicina naquela época foi um vestibular diferenciado porque a Universidade Federal criou um grupo laboratório chamado Colégio Universitário. Uhum. Então eles fizeram lá o terceiro ano do curso científico, já preparado para o vestibular de medicina e engenharia. E nós enfrentamos e concorremos com esse grupo. Né? Tropa de elite, vamos dizer assim. Tropa de elite. Eram 200 alunos preparados para o vestibular de medicina. Entendeu? Eles fizeram o terceiro ano no colégio universitário, dentro da UFMG, e já direcionado para medicina. E enfrentamos. E a gente vindo do interior, né, de Diamantina, que a gente não tinha essa visão, mas passamos em 25º lugar, inclusive, assim, dentro de um contexto. Qual? 25º lugar. E passamos também na antiga católica, né? Hoje Ciências Médicas. Faculdade de Ciências Médicas. E deve ter sido as melhores notícias da sua vida, certamente, claro. O dia da aprovação do vestibular. Aquilo eu não teria... se eu não passasse, era uma coisa assim... Né? Não sabe o que seria. O que seria, né? Você teria condições de se manter em Belo Horizonte para tentar um outro... Essa seria só um ano seguinte. Então era tudo ou nada, né? Então foi uma notícia...
é isso que você disse, realmente faz sentido e faz parte da minha vida. Quer dizer, o vestibular foi uma linha divisória, assim, em termos de... Abriram-se as portas, literalmente. Daí porque a dedicação no curso deve ter sido, certamente, full time. Naquela época nós tivemos era um período assim efervescente de política estudantil. Né? Final dos anos 60. Isso. Quem não fosse de esquerda naquela época estava fora. Era aleijado, né? Era aleijado mesmo. Não tinha ninguém de direita. Até os ricos da faculdade, né? Eles tinham uma tendência. Tinha tendência não, eles teriam que ser. Era obrigado. Era obrigado, não tinha outra chance. Levantar a bandeira e ir para o diretório acadêmico, ir para passeatas, etc. Eu lá no diretório acadêmico, eu participava da diretoria, fui no DCE, fui vice-presidente do DCE, né, que era uma... E aí, naquela época, esses cargos eram altamente perseguidos e vigiados pela polícia, né? Era pelo DOPS, pelo SNI. Tem muita história nessa faixa. Mas conseguiu... Não, driblou. Né? Depois, hoje eu olho e vejo e falo, gente, era a época da Dilma, né? A Dilma ela morava em Belo Horizonte. Eu sei, eu morava na João Pinheiro, onde ela morava. Ela morava logo embaixo. E ela era ativista, de ponta. O prédio dela chama Condomínio Pilar, e eu morava 2 quadras assim, na João Pinheiro. Chegar a conviver nas atividades. Na época subversivas, ditas subversivas, né? Chegaram a conviver em momentos... De prisão, né, inclusive. Eu fui preso 2 vezes nessa época. Chegou a ser detido? Né? Fiquei detido. Era interrogado, né? Interrogado. Houve uma época que a Faculdade de Medicina, eles prenderam todos os alunos da Faculdade de Medicina. Todo mundo? Todo mundo. Que nós ocupamos a escola. Era coisa de maluco. Ocupar a escola. Como é que ocupa a escola, pô? Era uma forma de rebeldia, né? A galera falava, vamos ocupar a escola. E fechamos a escola, ninguém entrava. Os alunos, né? Isso. Todos os alunos lá dentro. Então, os professores que estivessem lá dentro não saíam e os que estivessem fora não entravam. Aí ocupamos a escola, a imprensa veio, deu uma cobertura, foi uma coisa fantástica, todo mundo, né, aparecendo e tal, fotografia. Os momentos Aí às 2 da manhã começaram a chegar os ônibus da polícia. Pelotão de choque. Rádio patrulha, foi chegando, aí não tinha mais imprensa, não tinha mais nem madrugada, 2 da manhã, pô. E desocupou. Desocuparam. Com poucos minutos, né? Poucos minutos, bomba de gás aqui no lugar, arranjaram uma escada Magiros, colocaram lá no terceiro, aí a gente já descia. E levou, os ônibus foram todos cheios. Cheios. A gente já descia pela escada, eles fizeram um corredor, que chamava corredor polonês. Corredor polonês. Que a gente tomava já levou os cascudos, já? Era um cascudo na primeira, pum, aqui você já saía tomando cascudo até entrar no ônibus. Mas aquilo era tudo festa, era tudo, aquilo você já notava. Desafiador, é tudo diferente. E aquilo era, depois a gente reunia para contar a história. Agora, na hora, era cascudo. E os pais sabiam? Nem imaginava. Meu pai não tinha nem ideia do que era isso, né? O pai não tinha nem ideia. Então, era bom que não soubesse, né? Não, você está maluco aí. Não podia nem sonhar com isso, né? Esses episódios não atrapalharam a sequência do curso? Não. Os professores eram todos engajados dentro do... Não tinha nenhum... Todos os professores eram de esquerda, né? Não existia professor, a não ser os congregados marianos. Não sei se você lembra. Congregados marianos. Que vieram de uma outra formação. Eles eram todo certinho. Todo direita e conservadores, né? Aquela coisa. Tinha uns 3 ou 4 professores só. Mas o restante era todo mundo. Então, mas o curso foi completado em 1970. O curso era puxado, né? Nós tínhamos aula de 8 às 18. Aula direto. Então, quando você assustava, você tinha que... Depois dos petelecos, deve ter dado um choque também, para a sequência do curso também. Falou, não, opa, tem que ir também... Aquilo, o peteleco era glória, né? Nessa época era... Eu acho que até esse movimento, né, de repressão das passeatas, a medicina foi a primeira a fazer passeata, né, a sair passeata. E na época eu lutava karatê, acho que eu até comentei com você, eu lutava karatê, e a gente ficava como se fosse o grupo de choque ali. Apanhava, né, porque ficava na frente. Eram os karatecas. Os judocas, né, todo mundo. Mas apanhava do mesmo jeito? Apanhava do mesmo jeito. Aquilo a polícia chegava...
E a gente protegia os líderes, né? Os líderes atrás, né? Os líderes atrás, né? Era uma porra, turma de Pesude, turma, tal. E o Zé Disseu, de vez em quando, até o Zé Disseu ia lá, fazia, agitar, né? Estava lá. E a polícia vinha e batia, todo mundo apanhava. É sobre essas histórias, ainda no curso de medicina, e depois a formação, a graduação, né? A residência médica e a vinda para o Vale do Aço, numa sequência de uma bela história do Dr. Geraldo Coelho, que a gente vai falar no próximo bloco do Histórias da Bola. A gente volta já já. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. Olá, amigos, de volta com Histórias da Bola, que hoje traz as histórias da vida do Dr. Geraldo Domingos Coelho. O Dr. Geraldo, renomado ortopedista no Vale do Aço, e que prestou relevantes e imprescindíveis serviços ao Ipatinga Futebol Clube durante toda a sua existência, até o dia que o Ipatinga juntou as malas aqui e foi aportar em Betim e também trocar de nome, sendo Betim Futebol Clube. Doutor Geraldo, a gente falava no bloco anterior dos seus tempos de estudantes, e, enfim, até a sua graduação em 1970. Houve uma festa bonita na graduação? Como é que no dia teve o baile, aquela coisa toda? Houve uma festa bonita, muito bonita. Tivemos, o baile foi lá no Pique, né? Mas foi muito bom, bonito. E a gente tem várias... Antes, né, a gente tem... Foram vários encontros, né? Em sítios, em aquela clubes, farda do Botafora, né? A hora que a gente terminou o curso, até o dia da formatura, era uma farsa, uma festa só. Daí a residência médica logo em seguida, fez a prova para a residência? Aí já fizemos a prova, a residência nós fizemos. Eu tinha uma ideia de vir para o interior. Já era uma ideia de vir para o interior? Já tinha uma ideia, mas não Ipatinga, né? Vamos dizer assim. Um interior até mais puxado, talvez até Capelinha. E fiz uma prova de residência para cirurgia geral, lá com o Nancran. Já tinha passado na residência, fiz na Santa Casa para obstetrícia. E um dia eu fui com um colega meu, Ronaldo Percop, que é até um cirurgião ortopedista ele ia inscrever para ortopedia, ele me inscreveu. Falou, vou te inscrever. Ele te inscreveu? Ele me inscreveu. Eu falei, vamos fazer, não custa nada, lá na Federal. E passamos, era uma prova também muito concorrida, né? Eram 4 vagas e eram 24 concorrentes, né? E valia o currículo era 50%. Então, foi um negócio assim... puxado. Mas foram 2 anos de residência. 2 anos de residência. Daí veio para o Vale. Como é que foi essa vinda para o Vale do Aço? Essa vinda do Vale do Aço, a Uzi Minas fez um contato com a Federal, eles estavam precisando de ortopedista aqui. Né? O Carlão, não sei se... O Carlão era o ortopedista daqui. O Carlão era obstetra, cirurgião Era tudo, né? Era tudo. E o Márcio Cunha já estava trazendo especialistas. Já havia o prédio principal do Márcio Cunha, né? Aquele prédio pequeno, com 110 leitos e tal. Onde começou. Mas os médicos eram todos generalistas. Eu não tinha generalistas. Especialista ainda. Não tinha ninguém com residência. Ninguém com residência. Então eu fui o segundo a chegar aqui com residência médica. Quem foi o primeiro?
Primeiro, se não me engano, tinha um pediatra, era o Gabriel, parece. Então, o primeiro ortopedista da região, literalmente, de Ipatinga, literalmente, doutor Geraldo Coelho. Como é que foi essa vinda para cá, assim, entre a notícia da Uzi Minas? Aí eu tinha 3 propostas, na realidade. Uma para Ponte Nova, estava precisando de ortopedista lá. Eu fui lá, olhei e falei, não é... É um hospital mais antigo, né? Era um hospital bem... O mesmo até hoje. O mesmo até hoje. E tinha uma proposta para ficar em Belo Horizonte, mas assim, uma ralação violenta lá. E aí, quando eu vi, vi essa proposta de Ipatinga. Veio né? visitar Ipatinga. Eles entraram em contato com o meu professor lá, o Zé Henrique Mata Machado, lá na Federal, e ele falou, olha, se você quiser ir para o interior, tem essa proposta e tal. E chegando aqui, aí eu vi Ipatinga naquela fase, né, de expansão, de movimento. Falou, aqui quem chegar primeiro tem... Vai beber água limpa, né? É o poço de água limpa, né? Então eu cheguei aqui, praticamente, Ipatinga, a Uzi Minas não tinha 10 anos, né? Não tinha 10 anos. De operação foi 60, não. De operação, não tinha 10 anos de operação. Ela tinha sido implantada no final dos anos 50, até a operação meados dos anos 60. 65, 66, começou então, a operar. Como é que foi essa vinda para cá? Assim, a chegada aqui, você sabia que era desafiador? Quando eu cheguei... Logo de cara deve ter tido... quando eu cheguei, eu fui... Caiu o mundo, né? Eu fui ao hospital procurar o diretor, que era Zé Carlos Pauliella, ele não estava. Estava o Hélio Moreira, o Hélio era o vice-diretor. Doutor Hélio Moreira. Eu falei, Hélio, estou aqui, cheguei aqui e tal. Vim trabalhar. O Hélio não sabia, o Hélio falou assim, olha, vou olhar, vou ver o que é. Eu não sabia, ele não sabia, era tarde assim. Aí ele falou assim, olha, eu já olhei lá e parece que você já está de plantão hoje. Eu falei, mas eu não tomei nem banho. Ele falou, já pode ficar no hospital. Já fiquei com a mala lá, tinha trazido uma mala, aquelas malas de... Aquela famosa quadradona, né? De Eucatex, né? De Eucatex, né? Batia nela, não. Já fiquei com a mala no hospital. Então eu já fiquei. Aí era um movimento muito grande e tinha toda uma... Eu falei, aqui mesmo. E teve nesse período, já na chegada, logo, teve algum fato que te marcou, algum momento que foi desafiador, que se não fosse uma boa formação e muita coragem desse temor, não teria... naquela época... Um divisor de águas na sua carreira médica, vamos dizer assim. Quem é pioneiro aqui em Ipatinga sabe, né? Eu cheguei em plena expansão, né? No ar da expansão das Minas. Então, tinha aqui 30, 40 mil trabalhadores e breiteiros. De todos os lados do Brasil. E a segurança não era essa segurança que hoje em dia a gente vê. A segurança industrial, ela tinha ainda muitos percalços, tinha muita... E os acidentes de trabalho eram vários, eram assim, dezenas e às vezes centenas por dia. Era dezenas por dia. Todos para Mascunha? Todo mundo Mascunha pequeno. E numa época, uma coisa que que marcou bastante assim, foi um acidente com 2 caminhões, né, que eles, vamos dizer, entre aspas, apostando corrida ali na rodovia, ali perto da prefeitura hoje. Próxima portaria principal das Minas. E as pessoas caíam entre um caminhão e outro. Os 2 caminhões, cheios de trabalhadores, cheios de trabalhadores caíram. E chegaram muito, deve ter chegado no hospital mais de 50 feridos. E braço quebrado, perna quebrada. Abdômen aberto, né? E era um centro cirúrgico pequeno, e o Maurício Martins, que era chefe do Serviço Médico das Minas, ele subiu num banco, numa determinada hora, todos os médicos foram chamados para atendimento, e ele chegou e falou, olha, e as pessoas chegavam às vezes segurando o intestino, aberto. Ele falou, ó, quem está segurando tripa aí, entra nessa porta aqui. Que tem uma prioridade de cirurgia e tal, mas nesse ponto, muito acidentado. E esse episódio que marcou a sua... Marcou porque foi não pelo volume... Houve óbitos nesses... Houve. Mas houve outros que vocês também salvaram com a intervenção. Muita gente, mais de 50 pessoas, né?
E o que marcou realmente, não pelo número de pessoas, de 50 acidentados, o hospital já recebeu, mas era o porte do hospital. Era um hospital pequeno, né, acanhado, não era um hospital grande. Era um centro cirúrgico de 3 salas. 3 salas? 3 salas só. Aquilo foi um movimento muito grande no hospital. Foi uma revolução em termos de atendimento. E eram pessoas atendidas nos corredores. Outra coisa que me marcou também, né, que de grande volume no hospital, foi uma época da meningite. Acho que foi em 79, por aí. Um surto de meningite. Um surto de meningite, que todos os internados do hospital praticamente estavam com meningite. A gente chegava na ala de adulto, tinha assim 80 pessoas, tinha 80 leitos, 80 pessoas com meningite. E aqui, como é que foi lidar com E era uma epidemia, foi uma epidemia, pelo menos eu acredito que estadual, né, a meningite foi uma loucura. E as pessoas não tinham para onde ir. Né, não tinha para onde ir, não tinha, falou, vou para casa. Vou chegar na cidade dele, outra epidemia impressionante. Foi um outro momento também marcante. Marcante. Desafiador, né? E a meningite é uma doença gravíssima, né? O óbito, se não houver cuidado, depende da maneira do estágio que o organismo consegue. A pessoa já chegava lá, dor na nuca, dor de cabeça, a gente já ia para a punção, né? É uma dengue dos tempos atuais. É uma dengue no tempo atual. E como é que o doutor Geraldo, nesse tempo todo, mesmo com essa atividade da medicina, estudando, participando de congressos, cursos, sempre acompanhou o futebol? O Atlético do doutor Geraldo estava sempre sempre acompanhava os jogos do Galo? Sempre sofrendo? Aí ia jogos do Galo? Ia. A inauguração do Mineirão, eu fui na inauguração do Mineirão, né? Um jogo com a Rússia, parece. Na primeira inauguração? A lama. Nossa, foi uma coisa de maluco. A inauguração do Mineirão. E o Atlético te fazendo sofrer? Não, mas naquela época o Atlético estava mais ou menos como hoje aqui, né? Como atualmente. Mas depois era só sofrimento. E para o futebol do Vale do Aço? Porque eu disse na abertura ali que o saudoso Marcelo Albeni, um apaixonado, um tarado por futebol. Pelo Atlético. Pelo Atlético também, e por futebol e pela social dele. Tive a oportunidade de conviver, com o privilégio da convivência do Marcelo. Temperamental, extremo. Mas foi o Marcelo que te levou para o social? Como é que foi isso? Foi. O cunhado, vem cá, vamos fazer. Vamos fazer. Jogou o pipi na mão do cunhado, como é que foi isso? Ele me chamou para um atendimento lá não sei se foi o Ditinho. Não foi o Ditinho, não. Era um centroavante muito bom. Ele estava com uma fratura de fíbula. E nós atendemos, e falou, você não quer ficar no social? Vai, tudo bem, vamos. Isso foi lá no 97. Foi logo no início do social, né? Ficava aquele auge que o social subia, tudo que disputou como terceiro. Assim, um dia eu fui num jogo, falou, estádio cheio, hoje está entupido, saindo gente pelo ladrão. Tinha 3 mil pessoas, né? Hoje 3 mil, né? Ele te levou para lá e você gostou do ambiente? Eu gostei. Por quê? Como explicar isso? Alguém te cooptou. E quem que te cativou? Não, mas era todo o grupo, né? Era a época do Zé Ângelo, né? Eu estava numa fase boa, uma fase que estava ganhando, né? Isso aí... Futebol ganhando, tudo é bom, né? Tudo é bom. E era muito familiar, né? O social tinha um aspecto muito familiar, todo mundo participou. É um clube da cidade, né? Da cidade, não é um clube, vamos dizer, implantado, né? Um clube nasceu com a cidade, um clube antigo. Então era o avante social, né? O social tinha essa rivalidade. Então era uma participação quase que familiar em Fabriciana, das famílias de Fabriciana. E qual o fato marcante que nessa sua primeira passagem, nessa sua inserção no futebol, no social, qual você já chegou e falou assim, esse negócio aqui é bom, mas eu vou ter um determinado tipo de problema. Algum jogador já dá um migué, como é que... não, lá tinha... Algumas figuras bem... Não, tinha figuras, né? Toninho Pereira. Toninho Pereira, Paulinho, né? Paulinho. Eu vi o Anderson era uma figura... Ele era impoluto. Mas tinha a turma do nó mesmo. O jogador dá migué mesmo na condição? Dá migué. Ele, quando ele não quer jogar,
Qual que é o mal que eles dizem? Qual que é o problema que eles apontam que o doutor não consegue, por mais exímio que seja, que consegue enganar o doutor, o diretor, o doutor, o treinador, o preparador físico? Qual que é o migué? Hoje em dia eu acho que é mais difícil, porque a gente tem um recurso de exame, né? Que é ressonância magnética, que de certa forma dá um mapeamento mais preciso, então é mais difícil dar. Mas assim, a dor lombar, né? A dor nas costas. Dor nas costas. Dor nas costas. Você fala, pô, mas seu exame está mas não está doendo muito, é muscular e tal. E dor na coxa, né? Dor na coxa também? Dor na coxa, o cara palpa a coxa. Palpa a coxa, fecha o olho assim, fala. E o doutor percebe que é migué? A gente percebe porque a gente pede para identificar às vezes, né, com o ponto exato. O ponto exato, tal, e a gente faz alguns movimentos, né, manda agachar, tem alguns procedimentos ali que se a gente pergunta, dói ou não dói? Quando ele olha assim, ele sabe que está enganado. Não, e quando ele olha e olha pra gente assim, fala, qual é a resposta que eu dou, a gente já sabe que já é. E lá no social tinha muitos desses, alguns desses? Não, tinha um... É normalmente depois que ele chega da noite ou é normalmente que ele não quer treinar? E houve uma época do social que o Zé Anjo saía na madrugada catando jogador lá. Né, o Zé Anjo catando jogador na madrugada. E depois ele catava e depois contava para todo mundo que fulano de tal estava no boteco tal, no inferninho tal. Tinha a questão dos inferninhos. Era uma coisa assim, o social era muito interessante. Foi um clube assim, era realmente muito familiar. Era uma coisa assim, é igual você ter o seu filho saindo da balada, cercando, vendo daquilo. O Zé Anjo era um paizão, tipo pai né? Ele cuidava de tudo, né? Ele cuidava de tudo. Ele não era um técnico de futebol, aquele técnico que chega lá e ele conhecia todo o jogador, conhecia a história do jogador, conhecia família. Até as namoradas dos jogadores? Ele sabia de tudo, assim, e acho que a razão do sucesso dele naquela época é porque o jogador se sentia bem. Ele saía, dava os pulos ali como o vestiário social, aquilo era então era fácil sair, né? Hoje em dia é mais difícil, os vestiários já são mais fechados. Sobre essa passagem no Social Futebol Clube e a transição para o Ipatinga Futebol Clube e as histórias, as viagens, os migués dos jogadores, até certa feita, os palpites do Dr. Geraldo nas escalações dos times, os treinadores mais estressados, menos estressados, a gente vai conhecer no depoimento do Dr. Geraldo, das histórias do Dr. Geraldo, no próximo bloco. Já a gente retorna. São quase 4 décadas de credibilidade. Oliveira Comércio e Representações. Empresa atuante e eficiente no segmento de máquinas, ferramentas e equipamentos de proteção individual. Atendimento personalizado, equipe treinada para atender a expectativa dos clientes, oferecendo também serviço de vendas externas para sua maior comodidade. Oliveira Comércio e Representações, distribuidor de EPIs com produtos de alta qualidade, como o mercado exige e entrega imediata. Rua Tupinambás 80, Iguaçu, 3829-7400. Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547.
Muito bem, amigos. De volta com o seu Histórias da Bola. Hoje traz um personagem sui generis, diferente e, obviamente, a melhor, um plus, né, em todos os nossos programas, que é o ortopedista Dr. Geraldo Domingos Coelho, gente da melhor qualidade, um atleticano de 4 costados, mas que, por essa paixão do futebol e pela medicina, conseguiu juntar e prestar quase 2 décadas de trabalho, de relevantes serviços ao futebol profissional do Vale do Aço, deixando a sua marca, ajudando a construir a história e também absorvendo muitos causos e muitas histórias de jogadores, de treinadores, de muitas maluquices que acontecem nos bastidores do futebol. Doutor, a gente falava dessa sua passagem pela social, depois teve a vinda cá para Ipatinga, foi exatamente no ano que Ipatinga estava começando. Foi quando o Zé Ângelo virou o Morro da Uzica para cá, com toda a comissão técnica, com uma boa parte de jogadores. Como é que foi? Foi o Zé Ângelo que também te trouxe para Ipatinga ou foi o Itaí que foi lá te chamar para... Não, de certa forma foi o Zé Ângelo, né? A gente tinha eu conhecia, eu não tinha eu tinha uma vivência maior com o Zé Ângelo, né? Tinha um relacionamento maior com o Zé Ângelo que com o Itaí. Itaí eu fiquei conhecendo praticamente logo que fechou essa ideia, né? Essa ideia concretizou de vir para cá. Mas praticamente foi com o Zé Ângelo e toda a comissão técnica, que a gente era muito ligado. Ele chamou o Itaí, aí reunimos lá, o Itaí fez a proposta dele. Eu tenho a impressão que era uma proposta inicial de trazer o social para jogar no Ipatingão, mandar todos os jogos aqui. A ideia inicial era essa. Era de o social tornar-se um clube regional. Né? E nem se fundar o Ipatinga. E nem fundar o Ipatinga. Mas aí houve uma... Aquele bairrismo do pessoal de Fabriciano, né? Aquela coisa. Segurou, né? Como eu disse, o social é um time já arraigado ali. Né? Então acho que com isso não houve essa expansão. O social, eu tenho a impressão que na época o social estava num apogeu ali, já estava na primeira divisão do Mineiro e tal, já disputava a Copa do Brasil, disputava a terceira divisão do Brasileiro. Então eu acho que seria uma boa o social mandar os jogos aqui. Mas acabou fundando o Ipatinga. E o senhor acompanhou todo esse Ipatinga? Acompanhei. Teve história de tudo quanto é jeito. Rodou grande parte do Brasil, quase todos os estados do Brasil. Quase todos os estados do Brasil. A gente conviveu com treinadores de toda estirpe, jogadores de toda espécie, todo naipe. Qual o melhor jogador que o doutor Geraldo viu jogar pelo Ipatinga? O melhor jogador do Ipatinga acho que foi o William. O William, o zagueiro? O zagueiro. Que depois foi o Corinthians, virou capitão do Corinthians, rodou. O William... Era um líder mesmo, né? Ele era um líder, era um jogador diferenciado. O William, ele fez um curso superior quando jogava, ele fez 2 cursos superiores, o William tem 2 cursos superiores. Ele que fazia a contabilidade de todos os jogadores, ele que ensinava os jogadores. A divisão dos livros. Tudo, ele tinha uma liderança grande. Eu estou colocando assim em termos de ele tinha um perfil assim que fechava e completava mesmo, assim, em termos de personalidade e de visão mesmo. O William hoje está muito bem. Ele no Corinthians, ele hoje trabalha, ele tem uma consultoria de aplicação, né? Ele deve vários jogadores, ele mexe para tomar conta da gestão financeira do dinheiro dos jogadores. Era ele e o Teco, né? Era Teco a zaga, o Teco machucou depois, ficou o William. Mas foi um jogador que me impressionou. Ele tinha um... E o mais talentoso que ficou no meio do caminho? Derrapou mesmo. O Luizinho derrapou, né? Assim, o Luizinho o Luizinho, quando chegou aqui, eu achei que o Luizinho fosse... Seria a seleção brasileira. Seleção brasileira, né? Minhoca, quando chegou aqui também, ele volta Minhoca. Passou muito perna de pau. No perna de pau a gente vai ter muito perna de pau. Treinador, qual o treinador mais estressado que o doutor Geraldo? Aquele que te dava uma canseira no túnel, no dia a dia? Tinha. Vamos ver aí. Além do Zé Ângelo.
O Zé Ângelo era. Mas ninguém. O estresse dele era. Mas teve quem? Aquele René Santana. René Santana, o filho do Tele Santana? Filho do Tele Santana. Estressado? Estressado e estressado. Tanto que ele. Assim, é uma. Mas ele eu vi nitidamente uma armação, né? Assim, mas o René era. Ele o. Tenso, né? Agora, E o Ney Franco? Não, o Ney é um técnico, você vê que é igual, é mais ou menos, quando eu falo do William, o Ney é mais ou menos esse perfil. O Ney é uma pessoa estudiosa, ele é calmo, ele sabe muito, né? Ele sabe muito, e o jogador respeita porque ele sabe, né? Ele conhece futebol, e ele fala baixo. Não grita em momento algum. Momento algum ele levanta o tom de voz. Ele fala baixo para o jogador sair atrás do som da voz dele, né? Não é aquele. Porque quando o técnico fala alto e xinga, o jogador, com certeza, ele fecha o ouvido. Aquilo ou entra por um ouvido e sai pelo outro. Ele não guarda. Não resolve. Agora, não resolve. Agora, quando a pessoa está falando baixo, pausadamente, você é obrigado a buscar, acompanhar e acompanhar o raciocínio. Ele fala calmo e baixo. E o sucesso dele é merecido. Com certeza. O Ney foi o técnico que eu mais convivi com ele, foi um dos que mais tempo ficou no Ipatinga. E a gente sempre viajava, um ao lado do outro, a gente conversava muito. Quem é que ficava na janelinha, doutor Geraldo ou o Ney? Não, eu ficava nas minhas pernas, a gente ficava. Mas a gente conversava muito nos hotéis, né? A gente continuava, a gente filosofava muito. Eu gosto de filosofar. Ele ouviu os seus pitacos sobre escalação de time? Que eu fiquei sabendo bastante, o doutor já gostava de um pitaco. Não, mas ele era mais, ele sabia da competência dele. E ele escapava dos seus pitacos? Ele sabia e ria, né? De vez em quando ele... doutor... Não, eu falava, Ney, você acha? Fulano tal, ele... Mas ele ria e desconversava. Agora, vários outros técnicos... Qual o treinador? Qual o treinador que chegou a te ouvir mais? Não. Você percebeu que ouviu? Não, os nomes assim eu não me lembro bem assim, mas vários até me pediam opinião. Pediam opinião? Eu e a sua opinião dava certo? Quando ganhava, dava certo. E o presidente escalava o time também? Não, o presidente escalava, ele tinha vontade de escalar, mas geralmente os técnicos... Batia de frente com o técnico. Batia de frente com o técnico. Batia mesmo e quando não dava certo, aí ele deitava o cabelo. Eu falei que esse que era... Sabia que tinha colocado. Jogador malandro, não é exceção, jogador assim, todo tipo de problema. Mas jogador, a maioria deles são supersticiosos também. E qual a maior superstição que o doutor Geraldo viu do jogador nesse período, por exemplo, do Ipatinga? Tinham várias superstições lá. Tinha até, desde o uso de medicamento até algumas orações, né, assim, na realidade não é uma oração que vai fazer ganhar um jogo. O jogo é a sua qualidade. Você tem que ter aquela oração ajuda na concentração e na energia positiva que gera aquilo ali, né? Mas tinham várias. Houve uma época que o Paulinho, não foi uma expedição, mas ele tinha esses abraçadores aqui de nariz. Dilatador nasal, Dilatador nasal. Aquilo estava saindo, né? Tava todo mundo usando, era chique usar aquilo, tal. E o Paulinho chegou um dia lá, tal, cadê o dilatador Paulinho? O Paulinho falou assim, eu não vou julgar, sem o dilatador. Não vestiário? Não vou julgar. Eu falei, não vou. Aí o técnico falou, tem que arranjar acho que era o Testa na época também, ele pressionou o Testa. Então, falou, Paulinho, não vai jogar. Não vou, sem dilatador, sem condição. Falei, Paulinho, você jogou com a perna, não é com o nariz, não. Você sempre jogou sem isso? Não teve jeito, ele empacou mesmo. Aí eu falei, chamei até peguei uns paradrapos. O massoterapeuta, como gosta de o Geraldo Testa. E arranjamos, fizemos
peguei um esparadrapo, colori ali com álcool iodado e tal. Fez improviso. Improvisei lá, fui lá, eu falei, Paulinho... Foi lá no canto, escondido. Passamos um desengordurante aqui no nariz para não cair, né, e tal, e preguei e falei, Paulinho, esse aí, ele é mais moderno que esse que você deve usar. Falei, esse aí é o cão, você vai ver que você vai voar em campo. O esparadrapo com eu falei, vai que você vai voar em campo. Esparadrapo, assim, cortei assim, na mesma forma, né? Aí sai o Paulinho com o dilatador, claro. Primeiro tempo já caiu, né? Já porque tinha suou, voltei com outros esparadrapos. No intervalo tem que fazer outro dilatador. E como é que foi o desempenho dele no jogo? Não, ótimo, jogou voando, né? E o que é que ele falou com o senhor depois do jogo? Não, ele falava, ele Doutor, falou assim, esse eu vi que é melhor. Eu vi que é melhor. Falei, mas isso era amostra grátis, o Paulinho. Acho que não vai chegar outra. Senão ia ter cortado. Você já vai ficar a vida inteira cortando. Agora, o jogador que simula contusão? Não, simular. O senhor falou antes assim, mas simular contusão para não jogar ou para criar tumulto no ambiente? Eu não, assim, eles simulam contusão, simulam no jogo, mas assim, é difícil, né? Hoje em dia é muito difícil o jogador. O jogador de futebol, ele é esperto ou ele poderia ser mais esperto? Aproveitar-se melhor do talento que ele tem? Eu acho eu acho que o que mais falta no futebol, o futebol deveria ser uma escola, porque uma escola, você tem um talento, né? O talento dele de jogar bola, agora você tem o corpo da pessoa, não é só perna. Né? Você vai da cabeça, né? Tem uma inteligência emocional, tem uma inteligência física, tem uma inteligência intelectual. E tudo isso aí deveria ter uma formação, deveria ser realmente uma escola. Ele deveria ter, além porque o emocional atrapalha muito no desempenho do jogador. Eu lembro do Charles aqui. O Charles volante. O Charles, ele tinha problemas sérios com a família. Tinha dia que ele saía a família dele naquela época, né, morava ali na Vidigal, no Rio. Dia que tinha tiroteio, eles ligavam, tem tiroteio aqui. Ele falava, não vou. Aí a gente tinha que conversar, chamar o Charles e tal, o desempenho dele naquele dia era ruim. Então, esse aspecto aí E ele era um jogador muito temperamental. Hoje eu não sei, mas era um jogador difícil, ótimo jogador. Inteligência física, excelente, mas o aspecto emocional, da inteligência emocional... Por isso que os clubes, talvez, tem clube que tem no seu staff de comissão técnica até um psicólogo. Tem psicólogo. E é importante? Eu acho fundamental. Fundamental? Fundamental. Hoje em dia você não vê. Você pega em todos os esportes. No tênis, você vê o desempenho do Nadal, foi quando ele arranjou uma psicóloga lá. Inteligência emocional. De neurolinguística, de todo um mecanismo porque tem um ponto, né, que o seu mental ou o seu emocional bloqueia o físico. Claro. É a cabeça que comanda os membros, né? O cara não adianta, né? O doutor Geraldo viu árbitros roubarem do Ipatinga? Vi. Juiz sem vergonha? Vi. Sim, Por que o senhor chegava a falar alguma coisa no momento do juiz? Está prejudicando ele, professor? Não, aquilo na hora lá a gente fala. Ele entrava em campo. O juiz, né, eles alguns já ameaçaram, né? Ameaçaram, outro mandar para fora. Tal. Qual foi o jogo que o doutor Geraldo passou mais aperto? O doutor Geraldo, o Ipatinga em si passou mais aperto. Hoje eu vou entrar no couro aqui nos dois sentidos. Um jogo assim que ficou marcado. Teve um jogo lá em Bauru, o Noroeste, parece. Contra o Noroeste de Bauru. Noroeste de Bauru. Série C de Brasileiro, deve ser Série C. Série C. Acho que o Rodriguinho, parece. Alguém fez um gol. Era o Ney Franco era técnico e foi um gol quase meio de campo. Um chute meio de campo, o goleiro pegou fácil, pegou a bola, mas ele pegou e entrou, um chute forte, ele pegou e entrou. Deu passo para dentro. E não viu a linha, ele não percebeu, porque ele ficou de cabeça levantado, olhando assim, né? Ele não olhou para o chão, pegou a bola e quicou a bola. Quicou dentro do gol. Aí o Bandeira
Correu pro meio. Correu pro meio. A torcida, e aí foi uma percepção só do Bandeira, que o restante, ninguém viu isso, né? Que ninguém estava vendo a linha. De longe, assim, era o goleiro, só quicou a bola, ele estava sozinho, ele não tinha ninguém perto, ele só bateu e ficou. Aí, aí a torcida marcou o Bandeira. Rapaz. Marcou e tal. Quase terminando o primeiro tempo, o Bandeira torceu o joelho. Ele correndo lá, torceu o joelho. Torceu e a torcida já... Aí o quarto árbitro foi no banco do Noroeste e o médico se recusou a atender. Falou, não vou atender também. Aí o Ney me chamou lá, ele me chamava de Doc, né? O Doc. Atende aquele Bandeira lá, que nós estamos precisando, não dele, mas nós estamos precisando de outro Bandeira, que esse ele vai puxar alguma coisa para o Noroeste. Com certeza. O Bandeira ia ficar pressionado. O outro não. Não ia, o próprio juiz. Aí eu fui lá no vestiário deles e tal, e ele estava realmente, tinha torcido o joelho, era um caso assim, mais sério. Eu falei, olha, eu não aconselho você a voltar. Né, do ponto de vista assim, clínico, você está contraindicado ao seu retorno. Aí agradeceram muito, fizeram uma festa e tal, e ele não retornou. E o quarto Mas a torcida, aí quando eu saí lá a torcida começou a marcar. E eu fui lá com o Luizinho, que é treinador de goleiro. O treinador de goleiro, Luizinho Passos. Quando eu estava saindo, eles me xingam muito, eles me chamavam de Silvio Santos, aquela coisa, um cara do meu cara. Aí tava bom, o Silvio Santos, aí tava bom. Tava bem, né? Aí Chimbinha, né? Chimbinha. Só faltava Joel. Aí o Luizinho muito resenha, de resenha. Não, aí ele vira para a torcida, xinga a torcida mesmo. Aí eles ficaram e tal. Quando ele estava no vestiário, aí alguém chegou e falou assim, olha, eles ficaram injuriados lá com a história, que eles perderam o jogo, né? Perderam o jogo. Aí alguém falou assim, olha, tem uma turma, falou, doutor, tem uma turma te esperando lá, o seu Luizinho, tá, para brigar. Falei, quantos são? Falei, deve ter uns 3 lá. Falei, tem policial no meio? Falei, tem 2 policiais lá. Falei, então tá sem isso problema. No vestiário, ao fim do jogo, para ir do destino para o ônibus, né? Aí eu falei, pode deixar que eu vou lá. Olha lá. Falei, não, eu tenho uma carteira aqui de karatê e tal, carteira antiga. Karatê de Belo Horizonte. Hoje nem canela já não chuto, né? Então, aí cheguei com a carteirinha e dei uma carteirada, né? Cheguei, chamei o policial e falei, olha, eu sou karateca, eu sou faixa preta, tá aqui na minha carteira, só não gostei a data embaixo. Sou faixa preta de karatê. E os caras olham, eu falei, olha, as minhas mãos e meus pés são armas mortais. E eu só entro numa luta para defender. Se eles me atacarem, eu vou defender. Eu estou avisando para vocês, porque eu vou defender. E com minhas mãos e meus pés são mortais num ataque, numa luta, eu não me responsabilizo, estou avisando para vocês. O soldado olhou para mim assim e tal. Aí os caras, não, tá. Aí eles escorregaram, mas saíram de fininho. E o seu cara, quando eu cheguei no vestiário da turma, falou, ó, o Karate Kid. O seu apelido veio o Karate Kid. Salvou a delegação. Salvou a delegação. Eu saí de fininho lá. Valeu a pena todo esse empenho, toda essa dedicação, toda essa... horas e mais horas, dias. Valeu. Eu acho que o futebol aqui em Ipatinga... Que lição que ficou? O Ipatinga, ele trouxe para a cidade de Ipatinga, tornou Ipatinga uma referência nacional, né? Internacional, porque vários jogos foram mandados em imagem para o exterior. Então, e a gente participando disso diretamente, e por toda a história de Ipatinga, valeu a pena. E como eu tinha uma liberdade muito grande em Ipatinga, eu não tinha dependência financeira do Ipatinga, então isso me dava muita liberdade e muita tranquilidade. Era como se fosse um hobby, era uma coisa agradável, né? E eu tirava as partes agradáveis eu não tinha assim o sofrimento que a gente viu em muitos jogadores, no pessoal da comissão técnica e vários funcionários de Ipatinga, com dificuldade, né, do clube no tocante às finanças. Isso foi tranquilo para mim, foi muito bom, divertido e trouxe muita alegria, né?
era somente as vitórias, né? E foram muitas vitórias. O Ipatinga foi um time vitorioso. Foi um time vitorioso. Se você colocar assim no seu contexto maior, foi um time vitorioso, dos poucos times vitoriosos no Brasil, assim, no percurso, né, na trajetória dele, no curto tempo ali, foi um time vitorioso. Valeu a pena. Valeu a pena. Se tivesse, faria de novo? Faria, sem Até dúvida. Iria até em Bauru outra vez? Iria, fácil, levando a carteirinha. Doutor Geraldo, muito obrigado por ter aceitado o convite meu, obrigado em nome dos telespectadores do Histórias da Bola. Muito obrigado por ter nos brindado com esse ótimo programa, com as suas histórias, com as suas experiências na medicina e no desporto. Que uma outra oportunidade a gente possa conversar mais. Com o maior prazer. E esse foi, né, mais um personagem digno, né, do Histórias da Bola, que é feito especialmente para você, telespectador, para contar passagens, momentos e a vida de um convidado ilustre especial, como foi hoje, Dr. Geraldo Domingos Coelho, um autêntico ícone do Histórias da Bola, a quem a gente agradece por ter aceitado o convite e a você também, telespectador, por ter nos acompanhado e ter visto mais uma parte da história do futebol profissional do Vale do Aço. Muito obrigado pela companhia e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.